Muito bom dia a todos. Isso, bom dia a vocês todos aqui no salão, bom dia àqueles que nos acompanham pelas mídias digitais. Sejamos então muito bem-vindos a mais um trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes, o segundo trabalho já do domingo, né? Alguém vindo pela primeira vez hoje no Paz e Amor, aqui no salão? Por enquanto não. Então, bem-vindos, como a gente sempre pede, continuem sempre com os pensamentos elevados a Jesus, que as equipes estão aqui trabalhando com a gente. Vamos ajudá-los a nos ajudar. Isso é um procedimento muito pedido, né? Eles pedem para que nós entremos em sintonia com eles. Durante todo o trabalho, o tratamento é executado aqui a cada um de nós, tá bem? Vamos aos nossos avisos e recados em geral. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Vamos fazer isso antes do início da palestra. Hoje nós temos a turma de 2025 retornando da evangelização infantil. É um trabalho com as crianças, desde recém-nascidos até os 16 anos de idade, das 9 horas às 10 horas e 15 minutos, em uma sala no piso superior. Aos pais, aos tios, aos avós, quem trouxer as crianças, por favor, direcionem elas lá em cima, na sala específica. E quem trouxer as crianças, quem quiser permanecer no salão durante esse horário, ou até subir, tem uma sala também específica para os responsáveis pelas crianças. Quem trouxer tios, avós, os pais, também se reúnem numa sala específica para receber todas as orientações. Almoço à italiana, já está programado para o dia 30 de março, tá? A partir das 12 horas e 30 minutos, no Esporte Clube Sampaio Moreira, que fica aqui perto, na Rua Vilela 892. Convites à venda na nossa livraria. Almoço à italiana, com comida típica italiana, com brincadeiras típicas italianas, brasileiras, com confraternização entre vocês que frequentam a Casa de Paz e Amor em Jesus e todos nós trabalhadores da mesma casa. É um momento de confraternização. Convites à venda na nossa livraria. Cesta básica, continuamos sempre pedindo a vocês, quem puder nos ajudar com uma, duas ou mais cestas, ótimo. Quem não puder, traga uma cesta. Quem não puder, traga um item qualquer da cesta. A pessoa trazendo um item aqui, um item ali, outro acolá, nós vamos juntando e formando a cesta. Por favor, quem puder nos ajudar. Ah, mas eu não posso, ou mesmo eu não quero. Não tem problema algum. Por favor, façam... Tá legal. Por favor, façam as preces para que a casa possa nos ajudar a ajudar as famílias assistidas. Notícia de última hora. Um Civic, placa DOS, Civic Honda, DOS 8677, está estacionado em frente a uma garagem. Por favor, quem for o proprietário, por favor, retire o veículo. Parece que a pessoa já saiu. Obrigado. Kit de higiene pessoal familiar. Aquele kit que a casa monta para ajudar as crianças das cerca de 400 famílias assistidas. Nós temos pedidos a vocês trazerem os cremes dentais. Por favor, podem parar, agradecemos a todos que trouxeram, já temos cremes dentais até sobrando. Muito obrigado. Mas o kit é formado
além do creme dental, escovas de dentes, sabonetes e shampoos. Quem quiser montar o kit e trazer, por favor, aí sim, pode trazer e deixar na nossa livraria. Todas as informações que a gente passa para vocês se encontram no site do Paz e Amor em Jesus, www.pazeamortudojunto.org. Quem quiser acessar, vai lá, clica em mural. Clicando em mural, vocês vão ter acesso a todas as atividades da Casa de Paz e Amor em Jesus. Muito bem, o trabalho de hoje vai se desenvolver da seguinte maneira. Leitura da mensagem com a Elaine. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Marina. Prece inicial, Cleusa. Vibrações gerais dos passes e das águas, Marina Corral. Prece final com o Roberto. E hoje o tema da palestra é sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quem vai ministrar a palestra para nós é o querido amigo nosso da equipe, trabalhador aqui da equipe, Ricardo Storelli. Um bom trabalho a todos nós, uma boa palestra, que Jesus nos abençoe. Bom dia a todos. Desperte e seja feliz. Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco, capítulo 6, reclamações indevidas. A reencarnação é dádiva de Deus para o processo de evolução espiritual do ser. Quando livre da prisão carnal, o espírito deseja ardentemente ascender, empenhando-se até o sacrifício, a fim de alcançar a meta superior. Mergulhando, porém, no corpo físico, não raro apagam-se as lembranças dos compromissos assumidos, diminuindo de intensidade as aspirações enobrecedoras. Quando lhes surgem as dificuldades naturais, também se apresentam as reclamações injustificáveis. Recorda-se de Jesus, é a maneira eficaz para superar o desânimo e a rebeldia. Sintonizando com ele, superarás os problemas perturbadores e as dificuldades desafiadoras. Todavia, acalma-te e eleva-te mediante a oração, evitando reclamações e agindo serenamente, porquanto toda conquista é resultado de esforço e trabalho bem encaminhado. Reclamação é perda de tempo. Abra-te ao bem e tem paciência. Bom dia a todos. Do capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A necessidade da encarnação. São Luís, Paris, 1859. O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades. Acontece o contrário com aquele que a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. É o que se passa com o homem na Terra. Bom dia a todos. Vamos agora nos acomodar de uma forma confortável nos bancos, fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus por esse momento que estamos aqui em aprendizado, nessa casa de paz e amor.
Vamos agradecer a Jesus pelo seu Evangelho, por todas as suas lições, que tanto nos ensina a progredir. Vamos pedir aos mentores da Casa de Paz e Amor em Jesus, que ilumine nosso palestrante de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês. Tá fraco. É isso? Aí, agora sim. Obrigado. Então, é uma alegria imensa poder estar aqui com vocês mais uma vez, para poder falar sobre um tema extremamente importante para nós espíritas, que é a reencarnação. Então, os meus agradecimentos a Deus por me capacitar para essa tarefa, aos amigos desse trabalho pelo convite, pela confiança, né? E a vocês, por terem saído de suas casas neste domingo, determinados a buscarem mais conhecimento. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria reforçar em vocês um conceito. Então, o que a gente vê aqui nessa imagem é uma árvore com frutos e uma bela raiz, né? Então, acho que isso está bem claro para a gente, né? E o que essa imagem ela simboliza? Né? E o que isso tem a ver com o nosso bate-papo de hoje? Essa árvore, como vocês podem ver, ela tem frutos fantásticos, né? Ela está toda recheada de frutos. E eu queria que vocês refletissem por que essa árvore está tão recheada de frutos. Então, se a gente for analisar com bastante critério, a gente pode ver que essa árvore ela tem uma raiz forte, né? A raiz dela é bem grande, ela é bem pomposa, né? Então, isso mostra para a gente que para que uma árvore possa ter bons frutos, então ela precisa de uma boa raiz. Agora vamos imaginar o inverso. Se por acaso essa árvore tivesse um fruto podre, um fruto ruim, bastaria a gente pegar esse fruto e dar uma limpadinha nele, jogar algum produto no fruto? Não, né? A gente sabe então que para uma árvore dar bons frutos, ela precisa que a raiz seja tratada. Então, aqui nessa imagem, a gente está vendo a raiz por uma questão ilustrativa, mas a gente sabe que a raiz fica sempre escondida, né? Então, fazendo um paralelo, o que a gente pode entender? Que o invisível é responsável pelo visível. Então, se a gente trouxer isso para dentro da gente, e a gente começar a entender o que é o invisível dentro da gente, que são os pensamentos, né? Eles é que são os responsáveis por aquilo que é o nosso exterior. Então, o invisível é responsável pelo visível. Tá? Então, se a gente quer mudar aquilo que é visível, como aqui os frutos, a gente então precisa tratar a raiz, precisa tratar o que é invisível. Tá? Eu só queria deixar esse conceito porque mais para frente ele vai aparecer para a gente e aí a gente vai refletir sobre ele. As bases do nosso estudo de hoje, elas estão descritas no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E quando eu li esse título pela primeira vez, eu fiquei bastante curioso. O que Jesus queria dizer quando ele falava sobre esse reino de Deus? Será que eu vou ver um rei sentado num trono, todo pomposo, né, num lugar todo especial? Será que era isso que Jesus queria dizer para mim? Né? Eu ficava me perguntando. E é claro que não, né? E a explicação é que nós só poderemos ver ou ter acesso ao reino de Deus quando nós nos depurarmos, ou seja, somente através do processo de purificação e limpeza de energias, emoções e pensamentos negativos que podem bloquear o nosso desenvolvimento
é que teremos condições de perceber cada vez mais e melhor o mundo espiritual, os verdadeiros valores da vida e a grandeza de Deus. E eu só vou conseguir me depurar através das inúmeras reencarnações que Deus nos proporciona para a nossa evolução. A melhor analogia que eu fiz para poder comparar e explicar essa depuração foi comparar a nossa vida com a escola. Passar pela escola é a melhor oportunidade que temos para adquirir conhecimento, aprendizado e crescimento. Quando a gente não compreende uma matéria na escola, não nos é dada a oportunidade de uma nova prova. Antigamente a gente falava ficar de recuperação, né? Então a gente tinha lá uma nova prova e a gente aprendia de novo, né? E quando a gente aprendia o que tinha que aprender, a gente passava para o próximo ano e levava todos os conhecimentos do ano anterior. Assim também é com a vida. Assim também é com a reencarnação. Enquanto espírito que somos, nós encarnamos, aprendemos, nos desenvolvemos, desencarnamos, e Deus nos dá a oportunidade de um novo recomeço, levando na bagagem espiritual tudo aquilo que aprendemos e cultivamos nas vidas anteriores. Isso é depuração, isso é evolução. E essa evolução infinita vai nos permitindo perceber, adentrar, ver e nos manifestar cada vez mais e melhor no mundo espiritual, que é o verdadeiro reino de Deus. Bem entendida essa questão do reino de Deus, vamos para a próxima parte, que é nascer de novo. E ao aprofundar o estudo nesse capítulo do Evangelho, nós vamos percebendo que Jesus, quando esteve aqui, já falava sobre a reencarnação e nos mostrou que ela faz parte das leis divinas. Se olharmos com mais atenção o item 4 desse capítulo, vamos entender que a reencarnação já fazia parte dos dogmas e dos princípios dos judeus, mas sobre o nome de ressurreição. A ideia dos judeus sobre essa questão não era bem definida, porque eles tinham noções vagas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles até acreditavam que um homem poderia reviver sem saberem, na verdade, como que isso acontecia. E o que eles definiam como ressurreição, o Espiritismo chama de reencarnação. A ressurreição dá a ideia de reviver um corpo que já está morto. E isso a ciência já provou para a gente que é impossível, né? Já a reencarnação é a volta do espírito à vida material, mas em um outro corpo especialmente definido para ele e que nada tem a ver com o anterior. E um dos trechos que mais enfatizam essa questão está no item 5, que é a conversa entre Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? Na época de Jesus, o judaísmo não era hegemônico. Tinham vários grupos diferentes que estudavam as leis mosaicas. E um desses grupos eram os fariseus. E Nicodemos fazia parte desse grupo. Só que Nicodemos, ele tinha status dentro desse grupo. Ele era considerado um doutor da lei, um estudioso das leis de Moisés, e ele tinha o privilégio de falar no templo. Ele era um senador. E esse grupo que Nicodemos pertencia, começou a ficar curioso sobre os feitos de Jesus. Eles achavam muito estranho um homem que não tinha a mesma linhagem que eles, que não fazia parte daquele grupo, que não tinha o estudo que eles tinham, não era um doutor da lei, e era capaz de tantas maravilhas. Como que um homem pode realizar todas essas coisas se ele nem tem a nossa mesma linhagem? Como pode ele ser o enviado de Deus se ele nem tem as nossas características? Esse era o pensamento dos fariseus diante de Jesus. Mas Nicodemos não. Nicodemos era diferente. Ele queria conhecer Jesus de perto, ele queria saber como que Jesus pensava. E Nicodemos vai então ao encontro de Jesus,
mas de uma forma bem discreta. Na verdade, ele não queria que o seu grupo, os fariseus, o vissem na presença do mestre. E aí, na calada da noite, bem discretamente, ele chega até Jesus e pergunta: mestre, eu tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre quais recursos deveria lançar mão para conhecer o verdadeiro reino de Deus. E Jesus, com toda a sua sabedoria, responde a ele dizendo que não bastava interpretar a lei, era preciso sentir a lei. Porque Nicodemos, assim como o seu grupo, eles eram conhecidos como os teóricos da lei, né? E aí Jesus retoma e enfatiza: Nicodemos, você precisa ser essa lei viva. É assim que você vai alcançar o verdadeiro reino de Deus. Não é um recurso, não é um comportamento externo, é ser essa lei, é viver essa lei. Só que para isso é preciso evoluir, é preciso nascer de novo. E esse nascer de novo aqui tem duplo sentido, tá? É nascer de novo no que diz respeito no sentido corpóreo, no que diz respeito às reencarnações, mas também nascer de novo no que se refere à renovação das bases da vida, porque esses conceitos que Nicodemos usava para agir como ele era, para conduzir a vida como ele levava, não tinham como sustentar esses conhecimentos que Jesus trazia. Essa base não tinha como dar sustentação para o amor que Jesus pregava. Ou seja, apenas um entendimento teórico que fazem promessas sobre um reino de Deus, baseado em comportamentos que não têm a ver com a transformação moral, não tem como receber o entendimento sobre a justiça divina. Para poder compreender a justiça divina, é preciso mudar as raízes, tem que mudar a base do entendimento. E aqui eu queria que vocês relembrassem daquele conceito, tá? Da árvore. E aí, apesar de toda essa maravilhosa explicação de Jesus, Nicodemos ainda se mostrava confuso e faz mais uma pergunta: mas como eu, que sou velho, vou poder entrar no ventre da minha mãe? Como que eu vou poder nascer de novo? E Jesus responde: ah, Nicodemos, se nem as coisas terrestres que eu falo você compreende, como que você pretende entender as coisas celestiais? Era como se Jesus estivesse falando assim: Nicodemos, presta atenção, você precisa ampliar a sua visão. Com as ferramentas que você tem hoje, não vai ser possível compreender. Para que você possa dar esse passo de entendimento sobre o que é Deus, sobre a justiça divina, o que é o verdadeiro reino de Deus, você precisa sair desse enquadramento. Como a gente fala, precisa pensar fora da caixa. Você tem que abrir a sua perspectiva. E para isso, só nascendo de novo. Ou seja, nós precisamos de renovação. E mais do que isso, precisamos de muitas vidas para que nós possamos progredir e modificar a maneira de vermos a vida e entender os valores morais que Jesus estava falando. Para completar tudo isso, eu vou ler a questão 167 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? E os Espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade, porque sem isso, onde estaria a justiça? E essa questão vem para a gente porque quando Jesus responde a Nicodemos, ele sabe que o grupo dos fariseus está incomodado com o seu brilho. Jesus sabe que perante a justiça divina não existem privilégios. Não existe privilégios. E essa perspectiva, para o modo de pensar da época, não tinha fundamentos. Para os fariseus, entender que era uma questão de tempo, e que todos nós somos iguais perante a Deus, era só uma questão de tempo, e eles não tinham como entender isso para a época, né? E se a gente entender que é uma questão de tempo, hoje fica fácil compreender que não é uma questão de privilégio. Se Jesus era capaz de tantas coisas, de fazer o que ele fez e faz, é porque ele já tinha caminhado
com muito êxito por muitas e muitas encarnações. Então isso mostra que não é uma questão de privilégios, e sim de crescimento, desenvolvimento e merecimento ao longo de uma linha de tempo muito grande. Esse entendimento de que a vida não é uma questão de privilégios, nos faz compreender os motivos que alguns nascem pobres, outros nascem ricos, uns nascem perfeitos, outros nascem deformados. Se nós acreditássemos que a vida era uma só, não seria possível compreender a justiça divina. Teríamos que nos conformar de que uns nascem com privilégios e outros nascem para sofrer. Uns nascem com sorte e outros nascem com azar. Agora pensa, se um pai terreno não faria isso com seu filho, imagina Deus, que é o nosso Criador. Então, a gente não pode imaginar que se a gente passa por um problema aqui, a gente vai carregar essa culpa para o resto da vida. Quer dizer, Deus, Ele nos dá essa oportunidade de novas reencarnações para que a gente possa, então, depurar toda essa questão, né? E era isso que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos. Deus é amor. Então não existe a possibilidade de algum filho seu ficar cumprindo uma culpa eterna. Não existe nenhuma possibilidade de não haver misericórdia, pois existe sim misericórdia para todos os filhos de Deus, mas sem privilégios. Então, para poder compreender como funciona a justiça divina, como funcionam as leis de Deus, é necessário aceitar que temos vidas sucessivas. Não há como compreender a justiça divina se a gente acreditar que só tem uma vida material. E as leis divinas, elas são capazes de juntar a justiça com o amor ao longo do tempo. E mesmo nós espíritas, que já compreendemos um pouquinho mais do que Nicodemos sobre a vida, sobre a justiça divina, sobre a reencarnação, mesmo assim, ainda é muito difícil aceitar a vida como ela se coloca diante de nós. Às vezes é difícil o convívio familiar, muitas vezes onde vemos os maiores conflitos. Divaldo fala em um dos seus livros que muitas vezes não temos a família dos nossos sonhos, mas sim aquela que representa uma alavanca para o nosso desenvolvimento, mas sobre as bênçãos de Deus. É difícil aceitar a opinião dos outros, muitas vezes imaginando que só a nossa é a que vale, né? Não saber ouvir, não dar a atenção necessária a quem está do nosso lado. Muitas vezes é difícil também aceitar a perda de um ente querido. Por que Deus levou o meu, que era tão bom, que tinha uma vida toda pela frente, quando muitos que cometem erros gravíssimos continuam vivendo plenamente? Então, para que nós possamos viver verdadeiramente o Espiritismo, de que tanto falamos, para que a gente possa perdoar 70 vezes 7, para que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, para que a nossa mão esquerda não saiba o que a direita faz, para que possamos ser o verdadeiro homem de bem, que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, vamos precisar nascer de novo, muitas e muitas vezes. O meu desejo é que no dia de hoje possamos eliminar o Nicodemos que existe dentro de nós e assim ampliar as nossas perspectivas para compreender esses ensinamentos de Jesus. Mas acima de tudo, nos esforçar para viver esses ensinamentos, tirando da teoria, trazendo para a prática em nossas condutas. E eu encerro dizendo que, como a lei de Deus é uma lei de misericórdia e amor, mesmo com os tropeços que fazem parte da nossa caminhada, Deus nos ama e sempre nos dará chances infinitas de um novo recomeço. Um bom domingo a todos.
Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Nós vamos assim, depois dessa palestra tão elucidativa, vamos procurar tranquilizar bem a nossa mente, serenar bem o nosso coração, sintonizando com essa espiritualidade amiga que há tanto tempo está juntos de nós. Vão nos examinando, vão nos tratando e, de acordo com o merecimento de cada um, vão nos curando. Quando formos receber o nosso passe, vamos procurar assim sintonizar aquela figura de Jesus na nossa frente, e Ele coloca a sua mão misericordiosa sobre a nossa cabeça, que vai nos abençoando. E assim, é através dessa bênção de Jesus que os médios vão aplicando o passe em nome dele. O passe, nós sabemos que é uma transfusão de energia, assim como de vez em quando precisamos fazer transfusão de sangue. Então essas energias é que vão tratando de todo o nosso ser. Então assim nós vamos começando pelo nosso coronário, vamos mentalizando uma luz dourada e brilhante que vem do sol. E essa luz vai penetrando no alto da nossa cabeça, onde nós temos o chakra coronário, e vai iluminando, vai expandindo essa luz no nosso coronário, que vai transformando todos os nossos pensamentos, alimentando a nossa vida espiritual. E essa energia vai descendo para o nosso frontal. O nosso frontal fica entre os olhos, como é chamado às vezes de o terceiro olho. Então essa energia no nosso frontal vai auxiliando nos nossos pensamentos, vai tranquilizando, vai harmonizando, vai ajudando a nossa formação mental, que ela se torne livre e desembaraçada de toda e qualquer negatividade. Essa energia dourada e brilhante vai passando agora pelo nosso laríngeo, onde nós mentalizamos uma energia azul, dourada, bem brilhante, que vai iluminando o nosso laríngeo, vai fortalecendo a nossa palavra, para que possamos falar sempre no bem, na paz, na harmonia e no amor. Essa energia vai descendo para o nosso cardíaco, o nosso coração, e vai assim iluminando o nosso coração, nos auxiliando nas nossas necessidades, nos nossos sentimentos, que o nosso coração possa transbordar de amor, de paz e de luz. Vai descendo mais um pouquinho, suavemente, e vai pelo nosso gástrico, onde ali vai sendo trabalhado tudo aquilo que a gente absorve de negativo e que não nos pertence. Que isso tudo possa ser transformado em energia, em paz, alimentação e amor. Agora nós vamos para o nosso esplênico, fazendo aquele reforço geral no nosso esplênico, auxiliando, fortalecendo e protegendo. Agora nós vamos pelo nosso básico. Essa energia desce intensamente pelas nossas pernas, pelos pés e sobe por trás das nossas pernas, parando aí no início da coluna, onde nós temos o nosso chakra básico. Esse chakra que auxilia em todas as forças do nosso corpo.
vai subindo energia pela nossa coluna, lentamente, e vai harmonizando, vai tratando, curando toda a nossa coluna, vértebra a vértebra, até chegarmos no nosso bulbo. Aí é uma explosão de luz, e essa energia volta para o nosso coronário, onde ali se faz a transformação necessária em tudo aquilo que for necessário para todos nós. E com esse tratamento em todo o nosso ser espiritual, nós vamos nos sentindo bem, vamos nos sentindo renovados, porque todas as nossas energias foram transformadas, foram melhoradas, foram modificadas. E a partir deste momento, nós vamos sentindo como se uma vida nova nos envolvesse. Vamos sentindo paz, alegria e amor em nossos corações. Que essa energia possa permanecer conosco durante todo o dia. Que nós possamos relembrar de todas as palavras que o Cristo disse, colocar essas palavras bem fundo no nosso coração e que nós possamos viver de acordo com elas, que elas façam parte da nossa vida a cada instante. Se nós fizermos isso, lembrarmos sempre de Jesus, o que Ele faria em meu lugar. E então assim, nós vamos fazendo essa transformação necessária em cada um de nós. Com essas energias saudáveis e puras que nós recebemos desta espiritualidade amiga, nós vamos sentindo a transformação envolvendo todo o nosso ser. Que essa transformação nos auxilie no dia a dia, levando para os nossos lares e para toda a nossa família. Que assim seja e graças a Deus. E então, depois de recebermos tantas bênçãos nesta manhã de hoje, é que nós vamos fazer aquela vibração amorosa por todo o bem universal, que possa haver paz e harmonia em todo o universo. Vamos vibrando pelo planeta Terra, pelo nosso país, por todos os lugares onde houver dor, sofrimento, necessidade de cura, de tratamento e de amor. Vibrando por todas as crianças abandonadas, por todos os orfanatos, asilos, penitenciárias, FEBEM, por todo lugar onde for necessário que a luz divina aí se estabeleça. E vamos vibrando agora pelos nossos lares, vamos convidando Jesus a adentrar nos nossos lares, com os seus braços abertos, com aquele coração amoroso, e Ele vai abençoando todo o nosso lar, vai abençoando as nossas águas, os nossos alimentos, os nossos familiares que lá ficando, deixando o nosso lar todo envolvido em luz, paz, harmonia e amor. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.